questão da comunicação é muito importante e nós já sabemos, inclusive, que essa discussão já apareceu até em uma prova do Enem. O Enem cobrou no início dos anos 2000 como garantir a liberdade de informação e evitar os abusos nos meios de comunicação. Foi um tema muito interessante e muitos alunos tiveram uma grande dificuldade para fazê-lo. E aí, logicamente, por isso, estamos trazendo esse tema para vocês hoje, para a gente poder apresentar absolutamente tudo sobre ele. Argumentos, repertórios, propostas de intervenção e, claro, uma tese bem bacana para essa redação. Se você está pronto para fazer esse tema ou se você não está pronto ainda, fique esperto no canal que nós vamos destrinchar essa proposta para você. Fala, pessoal! Bom ou não? Estamos aqui hoje mais uma vez no nosso canal Aprendi com o Papai e hoje para que a gente possa discutir sobre o seguinte tema: como garantir a liberdade de informação e evitar os abusos dos meios de comunicação. Esse tema apareceu no Enem no início dos anos 2000 e é um tema muito interessante. Na época, é ótimo, né? Na época, o Enem estava com o costume de fazer várias propostas com essas perguntas que apontariam para uma proposta de intervenção. Mas, quando o enunciado do Enem aponta para uma proposta de intervenção, você não precisa de mudar o seu texto. Isso é só um lembrete para a sua proposta de intervenção. Como aconteceu, por exemplo, quando o Enem colocou caminhos para combater a intolerância religiosa lá em 2016. Quando ele apresenta esse tipo de ideia, é só um lembrete para a sua proposta de intervenção. Seria exatamente a mesma coisa que o tema fosse a liberdade de comunicação e os abusos dos meios de comunicação. Lembre-se, lugar de proposta de intervenção é e será sempre na sua conclusão. Tranquilaço? Maravilhoso! Para esse tema, nós vamos falar como tese que há um grande desafio para manter essa liberdade de informação e ao mesmo tempo conter os abusos, porque a própria maneira como a mídia se organiza no Brasil é algo extremamente desafiador. Você pode comentar, por exemplo, que nós temos um oligopólio de veículos de comunicação no nosso país. Ou seja, nós temos poucos donos que são responsáveis por muitos veículos de comunicação no Brasil. Se você for pensar, por exemplo, a família Marinho, que é a proprietária da Rede Globo de televisão, ela é proprietária da Rede Globo de televisão, do Jornal Globo, do GNT, Multishow, da Rádio Globo, da editora. Aí você vai juntando tudo, você começa a perceber que você tem uma mesma empresa, de uma mesma família, que é dona de vários veículos de comunicação. Isso acontece no nosso país não só com a família da Globo, mas se você for pensar, por exemplo, na família Macedo, do Edir Macedo da Record, a Record também tem vários portais, várias outras plataformas de informação, o que nós sabemos que é extremamente problemático, porque esses veículos, eles começam de certa forma a deter a informação como um todo. É muito interessante, falando desse oligopólio, que você saiba que no artigo 220 da Constituição Brasileira está claro que os veículos de comunicação não poderiam ter nenhum tipo de monopólio ou oligopólio. Olha, professor, mas por que isso acontece então? Isso acontece porque até agora nós não tivemos nenhum governo que batesse de frente com os poderosos, nenhum governo que batesse de frente de fato com esses grandes veículos de comunicação. Mas não deveria ser assim. Você pode colocar, inclusive, como argumento no seu texto, uma questão que eu consideraria muito interessante para nós. Você pode falar sobre a relação entre política, mídia e publicidade. Nós temos uma relação muito tensa entre política, mídia e publicidade. Por quê?
A publicidade e as empresas que querem ter seus produtos anunciados na mídia, elas acabam investindo um valor muito alto nesses meios de comunicação. E muitas vezes, gente, a mesma empresa que investe nos meios de comunicação, ela vai investir em campanhas políticas de alguns candidatos. E aí é comum que essas empresas que investem na mídia e na campanha dos candidatos, elas se sintam de certa forma protegidas, assim como os indivíduos que estão na política e que tiveram apoio dessas empresas. Então pensa, por exemplo, um político que recebeu apoio de uma grande empresa que também investe em um determinado veículo de comunicação. Você acha que se esse político entrar em algum crime de corrupção, alguma situação mais grave, ele vai ser denunciado e esse crime vai ser exposto na mídia de uma maneira tão natural quanto se ele não fizesse parte de nenhum tipo de acordo com determinadas empresas, com determinados veículos de comunicação? Geralmente, esses políticos, essas pessoas mais influentes, acabam sendo protegidas por essa relação existente entre mídia, política e, obviamente, a publicidade, que nós sabemos que é algo extremamente preocupante. Você pode colocar também na sua argumentação que a população tem pouco conhecimento da formação de oligopólios, a população tem pouco conhecimento sobre esse abuso muitas vezes cometido pela mídia na maneira de tratar a informação. Você pode guardar um parágrafo da sua argumentação para você discutir sobre sensacionalismo, para você falar sobre fake news, invasão da privacidade e vários outros problemas, várias outras questões que envolvem os veículos de comunicação. Para falar sobre essa invasão da privacidade, você pode trazer um repertório muito interessante, que foi o caso Eloá, ocorrido em 2008. No caso Eloá, ela foi sequestrada e ameaçada pelo ex-namorado por 72 horas. E os veículos de comunicação estavam praticamente fazendo plantão no caso Eloá. Quase todos os veículos lá cercando o prédio onde ela estava sendo ameaçada por uma arma pelo ex-namorado. E aí todo mundo cobrindo ao vivo e de repente a polícia vai invadir o lugar onde o Lindenberg está com a arma apontada para Eloá. E de repente, o que acontece? Ele vê que a polícia está entrando, dá 2 tiros na Eloá e ela morre, com os veículos de comunicação mostrando aquilo ao vivo. Aí imagina a cena. Foi um momento muito tenso, porque os veículos de comunicação, eles de certa forma perceberam que eles tinham invadido demais aquele contexto, que eles não deveriam mostrar a informação dessa forma. E repercutiu muito mal, inclusive, essa situação envolvendo a Eloá e o Lindenberg e a postura dos veículos de comunicação, que muitas vezes são sensacionalistas, não respeitam a intimidade das pessoas e acabam, às vezes, arrumando problemas ainda maiores. Quer mais uma situação que você pode usar como repertório? Você pode comentar, por exemplo, sobre o caso Lázaro, ocorrido em 2021. A mídia buscou todos os possíveis parentes do Lázaro para entrevistar, para mostrar as informações, para divulgar informações a respeito da vida dele. E aí eles fizeram uma cobertura super completa, porque o Lázaro está escondido em determinado lugar, ele está aqui, ele está ali, paraná, e os canais de comunicação fazendo aquela cobertura maravilhosa. De repente, uma pessoa que não tinha nada a ver com o caso Lázaro saiu do matagal numa região onde disseram que o Lázaro poderia estar. Você sabia que esse indivíduo foi assassinado pelos moradores da região por confundirem esse cidadão com Lázaro? Olha que situação preocupante. Até que ponto o caso Lázaro teve o tratamento adequado por parte dos veículos de comunicação? Nós temos um desafio muito preocupante nesse sentido. Você pode falar também como repertório do artigo 7º do Código de Ética do Jornalismo, que afirma que os indivíduos que trabalham com o jornalismo devem sempre trabalhar em prol da apuração dos fatos e da veracidade dos fatos,
Você pode problematizar isso falando o seguinte: muitas vezes na mídia que é tão influenciada, que é tão sensacionalista e que tem medidas tão inadequadas, como que o jornalista vai ter essa liberdade de apurar e divulgar as informações? Muitas vezes esses próprios indivíduos não se veem esses próprios indivíduos não se veem com a condição de trabalhar da maneira adequada, o que nós sabemos que é também um grande problema. Já que nós temos essa lista de problemas, já que nós temos tantos desafios assim, nós precisamos delas. Quem? As nossas propostas de intervenção. Quais propostas de intervenção que a gente pode colocar para esse tema? Em primeiro lugar, você pode colocar a necessidade de o Ministério da Educação discutir a respeito do funcionamento da mídia e da possível manipulação nas instituições de ensino, para que as pessoas nas escolas aprendam mais sobre esse assunto e para que elas possam, de fato, perceber essa manipulação de forma clara. Além disso, você deve colocar que o governo federal deve, de fato, proibir essa formação de oligopólios e, literalmente, regulamentar a mídia no Brasil, determinando o que pode, o que não pode ser feito, criando uma lei específica para definir como deve funcionar, por exemplo, essa propriedade de veículos de comunicação. Entraria na nossa proposta de intervenção com o governo federal. Você pode também, por último, propor que haja uma parceria entre as grandes empresas, os grandes veículos de comunicação e o governo federal, para que seja montado um conselho para regulamentar a mídia. Um conselho que seja um órgão independente, de maneira muito semelhante a como funciona o CONAR para a publicidade e propaganda. Que tenhamos um veículo que funcione com o objetivo de mostrar, de punir, de reprimir sempre que ocorrer algum tipo de excesso por parte da mídia. Presta atenção, esse veículo não seria submetido ao governo federal, porque senão o seu corretor vai falar: opa, isso é censura, e com razão. Esse veículo seria um órgão independente que faria essa fiscalização. E ficaria muito bom para você como proposta, porque o que a gente mais precisa na mídia hoje? De ter um órgão, de ter alguém que demonstre, que diga o que pode e o que não pode ser feito. E aí você poderia colocar essa ideia na sua proposta de intervenção. Aprendeu pra caramba? Sabe agora escrever sobre esse tema? Se você gostou do nosso vídeo, clica no joinha para nós, para dar aquela força no canal. Inscreva-se também no canal, clique no sininho para notificações. E se você quiser que eu comente sobre algum tema, mande aqui nos comentários. Valeu, meus queridos? Um grande abraço, até a próxima. Ei, tchau, tchau!